E aí, moçada, cansados de momento de inércia? Eu não estou ainda não. Este assunto é muito interessante e, como disse a vocês, muito importante. Na aula de hoje, nós vamos discutir um exemplo do livro do Bier Johnston. Vamos precisar de utilizar equações vistas na aula 50. Caso tenham dúvida, retornem, portanto, à aula 50 e revejam as equações que utilizaremos aqui agora. Então, vamos calcular o momento de inércia de uma peça composta de duas placas delgadas. Esta placa tem aqui 200 milímetros por 120 e esta 100 por 120. Então, esta tem a metade da dimensão desta. E a espessura é muito pequenininha, são placas delgadas. As equações que iremos utilizar, demonstradas lá na aula 50, são essas aqui. Vejam que o momento de inércia em relação ao eixo Z, esse eixo aqui, é 1/12 de m vezes b ao quadrado, ou seja, vezes esse lado ao quadrado. Em relação a y, é 1/12 de m vezes c ao quadrado, este lado aqui. Então, são essas duas equações. Em relação ao eixo polar, nesse caso aqui o eixo x, o momento de inércia é a soma dos momentos de inércia em relação a y e z, que nos dá esta equação. Então, para calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, nós vamos precisar utilizar o teorema dos eixos paralelos. Vejam que esses três eixos passam pelo centro de gravidade da placa. Então, nós temos que ter eixos paralelos que passam pelo centro de gravidade desta placa que é maior e pelo centro de gravidade desta menor. Então, vamos traçar, né, chamando aqui de elemento 1 e aqui de elemento 2, de massa m e aqui de massa 2m, e o eixo x vai ter um momento de inércia total, que é o momento de inércia em relação ao eixo x para o elemento 1, e o momento de inércia em relação ao eixo x para o elemento 2. Aí precisamos dos eixos que passam pelo baricentro. Para o elemento 1, é este eixo x'. Vejam que é equivalente a esse eixo x aqui, ó. Ele é perpendicular à placa. Para o elemento 2, nós temos o eixo x duas linhas, que está ao longo desta placa, equivalente aqui ao eixo z. Mesmo que a gente mude as denominações, o que importa é a posição dos eixos em relação à placa que tem as equações. Muito bem. A distância entre o eixo x' e o eixo x é essa distância aqui. Vejam que ela é perpendicular aos dois eixos. E para o eixo x duas linhas, é essa distância aqui, ó. Então, nós temos aqui as distâncias entre os eixos para utilizarmos o teorema dos eixos paralelos. Então, se o eixo x tem o momento de inércia total, que é a soma do momento de inércia do elemento 1 de massa m, mais o momento de inércia do elemento 2 de massa m, todos em relação ao eixo x, vamos calcular separadamente e depois é só somar. Para o elemento 1, momento de inércia em relação ao eixo x para o elemento 1, é igual, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro, né, da placa, que é esse eixo x', mais a distância entre eles elevada ao quadrado, vezes m. Então, este momento de inércia aqui, em relação ao eixo que passa pelo baricentro, é igual a esse eixo x aqui. Ou seja, vamos utilizar esta equação. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x para o elemento 1 é o momento de inércia em relação ao eixo x', que é 1/12 de m, vezes, veja aqui, b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é b ao quadrado e c ao quadrado? São esses lados. 120 ao quadrado e 100 ao quadrado. Mais a distância entre os dois eixos, aqui em amarelo, é a metade dessa altura, elevado ao quadrado, 60,
mais a metade da base aqui, ó. Metade 100, 50. Então, 50 ao quadrado mais 60 ao quadrado vezes m. Vejam que estamos utilizando as unidades em milímetros, e se a massa for, por exemplo, em quilograma, então a unidade de momento de inércia será quilograma vezes milímetro elevado ao quadrado. Então, dessa forma, pode-se calcular o momento de inércia para o elemento 1 em relação ao eixo x. O momento de inércia para o elemento 2 em relação ao eixo x, pelo teorema dos eixos paralelos, é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro da placa, que é o ix, duas linhas, mais a distância entre os dois eixos, d, aqui em azul, elevado ao quadrado, vezes a massa do elemento. Bem, então, neste caso, nós vamos utilizar a equação que passa por aqui, é equivalente para o eixo z. Então, é 1/12, né, da massa vezes b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? É essa dimensão aqui, ó, que vale 120. Então, x2 é 1/12. Qual é a massa do elemento 2? 2m, vezes a distância aqui que interessa, né? A dimensão que interessa é 120 elevado ao quadrado, mais a distância entre os dois eixos elevado ao quadrado é este valor aqui, que é a metade de 120, mais este valor aqui, que é 100. Então, vai ser 100 ao quadrado mais 60 ao quadrado vezes a massa 2m. Então, aqui vocês encontram o ix1, substitui aqui, o ix2, substitui aqui, acha o momento de inércia total para a peça, né, com dois elementos, duas placas, em relação ao eixo x. Façam os cálculos. Bem, e se quisermos agora o momento de inércia em relação ao eixo z? Então, vamos também utilizar as equações que vimos. Precisamos somar o momento de inércia em relação ao eixo z para o elemento 1 e o momento de inércia em relação ao eixo z para o elemento 2. Para isto, precisamos traçar os eixos. Um eixo que é paralelo ao eixo z, que é o eixo z', e um eixo que é paralelo ao eixo z, que é o eixo z duas linhas. A distância do eixo z' para o eixo z é essa distância aqui. A distância do elemento 1, né, do eixo que passa pelo elemento 1 em relação ao eixo z, é essa distância aqui em amarelo. Bem, neste caso, o momento de inércia IZ para o elemento 1 vai ser o momento de inércia IZ duas linhas, mais a distância elevada ao quadrado, vezes a massa do elemento 1. Essa distância ao quadrado é este valor aqui, 200 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Para o elemento 2, a distância d ao quadrado será essa distância aqui ao quadrado, que vai ser 100, mais esta outra aqui, que vai ser 60 elevado ao quadrado. Também, dessa forma, vocês então irão achar o IZ1 e o IZ2. Vejam que o eixo Z' é como se fosse aqui o eixo X. Está perpendicular à placa. Então, vocês usam essa equação. O eixo Z duas linhas é como se fosse aqui o eixo Z. Então, vocês usam essa equação, sendo que o B vale essa dimensão aqui, que é igual a 120. Façam também, monte as equações e façam os cálculos. Para calcularmos o momento de inércia em relação ao eixo Y, também precisamos traçar dois eixos paralelos ao eixo Y. Para o elemento 1, vai ser esse eixo Y', que é equivalente a esse eixo. Então, vocês vão utilizar essa equação, onde C, o que é C? Esse lado da placa, que no nosso caso é este lado aqui. Para o eixo Y, duas linhas. Também é como se fosse aqui o eixo Y. Ele está paralelo a este eixo. Então, a fórmula também é 1/12 de mc ao quadrado. Neste caso, quem é o C?
para o eixo Y, duas linhas, 200 milímetros. E as distâncias entre o eixo Y' e o eixo Y, d ao quadrado, é este lado ao quadrado, mais esse ao quadrado. E esse outro d, é este aqui ao quadrado, mais este ao quadrado. Vejam que, em ambos os casos, vocês terão que usar o teorema dos eixos paralelos para achar o momento de inércia do elemento 1 em relação ao eixo Y e do elemento 2 em relação ao eixo Y, exatamente como fizemos para o eixo X. É bom vocês fazerem passo a passo para fixarem bastante a aplicação dessas equações. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.